As notas da atualidade internacional já a seguir. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou esta terça-feira um plano de cessar-fogo com o Hezbollah após 2 meses de guerra aberta com o movimento islamita pró-Irão. O acordo foi intermediado pelos Estados Unidos e pela França. O texto prevê uma pausa de 60 dias nos combates, o que pode ser a base para um acordo definitivo. Ao abrigo da proposta, Israel terá de retirar as suas forças de segurança das áreas que ocupou no sul do Líbano. A área intermédia ficará sob responsabilidade de 5.000 soldados das Forças Armadas libanesas. O Hezbollah, por sua vez, vai encerrar a sua presença armada ao longo da fronteira ao sul do rio Litani. A Rússia anunciou esta terça-feira que vai expulsar um diplomata britânico, Wilkes Edward Prior, acusado de espionagem, de ter informado ou comunicado informações pessoais falsas às autoridades quando chegou ao país. De acordo com o Serviço Federal de Segurança, citado pelas agências internacionais, a decisão foi tomada depois de terem sido detectados sinais de espionagem e atividades subversivas levadas a cabo pelo diplomata britânico. Segundo serviços federais de segurança, os dados fornecidos pelo segundo secretário do Departamento Político da Embaixada Britânica violaram a legislação russa. O diplomata tem agora 2 semanas para deixar o país. O presidente do Chile, Gabriel Boric, enfrenta uma denúncia de suposto assédio sexual contra uma mulher há 10 anos. A defesa do presidente diz que Gabriel Boric nega categoricamente a acusação, que remonta desde 2013, quando ele tinha 27 anos e tinha terminado o curso de Direito na cidade de Punta Arenas, extremo sul do Chile. Foi lá onde conheceu a mulher que hoje o acusa de assédio sexual. O advogado de defesa do presidente, Jonathan Valenzuela, afirmou que foi o presidente Boric que foi assediado com envio de dezenas de e-mails, um deles com imagens explícitas. Segundo o advogado, os e-mails foram entregues ao Ministério Público e são claramente esclarecedores da situação de assédio de que o presidente é vítima. Isso Agostinho e o Wellington Calazans analisando já a seguir as notas da atualidade internacional. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição. Vamos retomar a comunicação com Isso Agostinho e o Wellington Calazans. Boa noite novamente aos dois. Wellington, vamos começar contigo. Será que desta vez conseguem ter o meu retorno em perfeitas condições? Boa noite e bem-vindo. Que voz bonita, Dorivaldo. Boa noite, Dorivaldo, boa noite. Também São Agostinho e a você assistindo a Hora 10. Agora sim, Dorivaldo, estamos em condições. Boa noite, bem-vindo. Wellington, o presidente Biden pronunciou-se em instantes também sobre este mesmo assunto, felicitando as partes por terem aceitado, digamos, o acordo e acabou também por classificar como sendo uma boa notícia, mas olhando para aquilo que diariamente também nos propusemos aqui a defender, que é a paz definitiva, leva-me mesmo a perguntar-te se o povo daquela região merece muito mais do que isto. Dorivaldo, eu vou começar pelo fim. Eu tinha preparado, inclusive, aqui no meu mini roteiro, a seguinte afirmação: celebrar a paz é sempre bom. Por isso mesmo, sendo um cessar-fogo incerto, é melhor do que a guerra. Então, eu já respondi aí pelo fim do meu comentário, Perfeito. O que seria, né, dentro da minha previsão, a sua pergunta. É um cessar-fogo frágil, e é frágil porque as condições elas são bastante tênues entre a guerra e a paz, porque após intensos combates, o gabinete de Israel aprovou esse cessar-fogo no Líbano, juntamente com o Hezbollah, pondo fim temporário, né, de 60 dias a essas hostilidades. E por isso eu considero
um exagero chamar de cessar-fogo, algo que está marcado para voltar pior. Porque Netanyahu, ele contradisse até mesmo a censurada e tendenciosa imprensa local e cantou uma vitória e também uma grandeza que Israel não possui. Um recente inquérito realizado hoje, inquérito de opinião pública, mostrou que apenas 26% dos israelitas acreditam que Israel ganhou a guerra contra o Hezbollah, enquanto 61% discordam e 13% não têm uma opinião formada. Observe que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conheceu da pior maneira possível a dificuldade de alcançar os objetivos da guerra no Líbano. Porque matar civil não é vencer uma guerra. A promessa dele ao povo de Israel era de eliminar o Hezbollah e eliminar em Gaza o Hamas. Ele não conseguiu nenhum nem outro. Para piorar, esse acordo de cessar-fogo de 60 dias, que muitos estão falando que está servindo para Netanyahu tentar receber equipamentos bélicos dos Estados Unidos em especial, mas também de outros países que foram prometidos e não chegaram. Este acordo ele está condicionado à não ofensiva contra o povo na faixa de Gaza. Então, o colega Sal até levantou essa questão, saber se esse cessar-fogo é abrangente à questão de Gaza. Por quê? Porque o Hezbollah entrou nesta guerra contra Israel por solidariedade ao povo da Palestina. Isso tem que ficar muito claro. E agora, para piorar a situação, eu até mencionei en passant ontem, no 1 minuto que eu tive para falar sobre o tema, que os iranianos prometem vingança por causa daquela ação de Israel no mês de outubro contra território iraniano. Então, o Benjamin Netanyahu criou uma situação, Dorivaldo, que impede que Israel tenha paz, porque ele não tem agora só o Hezbollah como um inimigo, ele tem toda a região como inimiga, porque ele provocou isso. E acreditar que a chegada de Donald Trump ao poder será uma solução definitiva e uma assistência incondicional para Israel reverter este cenário é utópico demais para os dias de hoje. Muito pouco provável que Donald Trump, a despeito de possuir aí um gabinete que está sendo formado completamente pró-Israel, consiga dar o apoio que Israel precisa para vencer uma guerra contra toda uma região. Para além disso, sabemos já que a tecnologia bélica disponibilizada ao Hezbollah a partir do Irão e também o Hamas a partir de outras frentes, é uma tecnologia que impede que aquela ideia de que Israel possui um sistema de defesa intransponível seja sustentada. Ficou muito claro que o Iron Dome, que era vendido como impenetrável, ele ficou como uma peneira nos ataques iranianos. E o Hezbollah, nos últimos dias, intensificou os ataques ali no norte de Israel, impondo uma evacuação de 4 milhões de pessoas. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, Benjamin Netanyahu foi forçado a aceitar o cessar-fogo, até por causa da pressão interna. E eu vou mencionar aqui para concluir esse tema, da minha parte pelo menos, dois episódios que ratificam o que eu estou falando. Olha só, o líder da oposição de Israel, Yair Lapid, ele declarou que o governo de Israel foi forçado a assinar um cessar-fogo e não obteve qualquer vitória militar. Um acordo com Hezbollah não apagará a vergonha e deve ser alcançado um acordo para devolver as pessoas raptadas
e todos os cidadãos às suas casas. Esta foi uma das manifestações. A outra manifestação que eu considero assim bastante impactante é a da imprensa de Israel, que está apresentando o cessar-fogo temporário entre o Hezbollah e Israel como uma rendição total de Israel. Então, Dorivaldo, a situação de Benjamin Netanyahu interna, e o colega Sal até mencionou um pouco sobre isso também, ela não é tão confortável. E esse cessar-fogo, ao mesmo tempo que a expectativa de Benjamin Netanyahu é de receber armas, ser reforçado, etc., ele talvez esteja negligenciando a pressão interna que vai ser muito grande sobre ele. Certo, Wellington. Obrigado por este primeiro comentário. Wellington, poderão haver, digamos, fundamentos muito prováveis por trás deste ocultar dos dados da parte deste mesmo acusado? Dorivaldo, a verdade é que as relações entre o Reino Unido e a Rússia já estão no nível mais baixo desde o pós-Guerra Fria, exacerbadas aí pela guerra na Ucrânia, especialmente a partir da recente autorização inglesa para o uso da Ucrânia dos seus artefatos bélicos de longo alcance contra posições em solo russo. Então, o Reino Unido, que também tem imposto sanções mal sucedidas, diga-se de passagem, e também fornecido outros armamentos à Ucrânia, ela já é vista pelos russos como... o Reino Unido, perdão, já é visto pelos russos como um inimigo declarado, né? Então, a Rússia respondeu ao uso de mísseis britânicos, o Storm Shadow, né? O Shadow, pela Ucrânia, em um ataque hipersônico em Dnipro, que foi a semana passada, e falamos sobre esse tema aqui no canal. Então, essa tensão entre os dois países, ela tem sido intensificada. Agora, com essa situação de espionagem, devemos recordar que em 2006 houve o assassinato do ex-agente russo Alexander Litvinenko, né? E também o envenenamento do ex-agente duplo Sergei Skripal em 2018, e também como resultado a expulsão de diplomatas russos pelo Reino Unido. Então, tudo isso é uma construção de uma rivalidade entre dois países que são declaradamente inimigos, e a situação da Ucrânia, obviamente, agravou toda essa situação, e agora a Rússia expulsa um diplomata britânico sob alegações de espionagem, inclusive divulgando detalhes, de acordo com o FSB, que é o Serviço Secreto Russo. O diplomata forneceu informações falsas ao entrar no país, realizando atividades de inteligência e também subversivas. As acusações foram negadas pelo governo do Reino Unido, que prometeu uma resposta adequada a todas elas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador britânico para protestar contra a suposta atividade de espionagem não declarada e afirmou que uma resposta espelho seria dada caso a situação escalasse. O diplomata britânico foi identificado como Edward Wilkes e recebeu ordens de deixar o país, a Rússia no caso, em 2 semanas, e essa decisão de revogar seu credenciamento veio após a expulsão de 6 diplomatas britânicos no início deste ano, também por acusações de espionagem. Então, Dorivaldo, é o seguinte: hoje, entre Rússia e Reino Unido, a diplomacia está sendo substituída pela espionagem, de lado a lado. É porque muitas pessoas pensam que essas coisas só existem em filmes, ou então que os espiões são aqueles 007 dos filmes e tal. Não, espião, quanto mais discreto ele é, mais eficiente ele é também, né? Então, eles vão ali de professores universitários, tem até jornalistas que cumprem essa função, mas estamos vendo aí o agravado da situação, mas o mais grave não é nem essa guerra
aparentemente diplomática, porque de diplomacia isso não tem nada, né? Isso é uma guerra. Mas é a escalada da guerra mesmo no campo de batalha, em que a Ucrânia é usada como tapete da guerra e que o Reino Unido tem promovido provocações recorrentes e os russos perderam a paciência pelo que estamos vendo. É isso, Dorival. Obrigado, Wellington. Wellington, Boric tem, portanto, um mandato que vai até ainda 2026 e durante este período estará ainda a contar com uma imunidade especial e para ser investigado havia aqui a necessidade da Justiça aprovar previamente um processo de perda de foro, digamos. Existe a possibilidade disto vir a acontecer? E trazendo também aqui, digamos, um outro ponto para o teu comentário também, a acusada não apresenta provas suficientes para acusar Boric de assédio, mas do lado contrário, segundo o que ouvimos aqui ser dito pelo advogado do acusado, o acusado é quem poderá ter sofrido este assédio, visto que existem dezenas de e-mails, incluindo até e-mails, digamos, contendo conteúdos explícitos. Poderemos ver também, quem sabe, futuramente este caso num papel totalmente revertido ou invertido? Dorivaldo, quando falamos sobre política, devemos ter muita cautela, né? Sobretudo quando há uma fusão entre justiça e política. Nos tempos de hoje, vimos até recentemente, aí, antes de Donald Trump ser eleito, a chuva de processos contra ele e que muitos agora foram até abandonados, né? Então, quando a justiça começa a ser usada como ferramenta política, fica uma situação constrangedora a comentar. Por quê? Porque todo assédio ele deve ser combatido, né? Isso é uma questão que ninguém aqui pode discordar. No entanto, os e-mails que foram apresentados pelo advogado de defesa do presidente chileno, eles apontam para uma mulher completamente fixada, né, pela figura do Gabriel Boric, que na época era apenas um parlamentar, não era o presidente da República, com envio de fotos, o que chamam nas redes sociais de nudes, né, para uma linguagem popular, e que ele simplesmente respondia com provas. Esses e-mails foram apresentados com interrogações, como quem diz, o que é isso, né? E depois deixou até mesmo de responder. Então, é uma situação delicada porque existe toda essa situação que a mulher quer ser emancipada, assumir protagonismo, etc. Mas vai chegar um momento que, se continuar desta maneira, o flerte acaba, né? Então, você vai para uma discoteca, se interessa por uma menina, uma mulher, né? Aí você vai ter que fazer uma procuração com a assinatura de 3 testemunhas. Vai ser uma coisa absurda, né? Então, eu vejo isso como uma situação política, certo? Não vejo que, com as provas apresentadas, inclusive, não apenas pela defesa, mas pela falta de provas apresentadas pela pessoa que acusa, muita fragilidade. Mais uma importante informação aqui, na verdade, 2 importantes informações. Este caso está ocorrendo em meio a um escândalo de abuso sexual e violação que envolve outro membro do governo de Boric. Isso é um ponto que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é só uma coincidência triste, né? Agora, por enquanto, e essa é outra observação, tudo é fofoca, porque não existe sequer uma formalização das acusações entre a mulher que acusa ou até mesmo entre aquele que é acusado e tem provas contrárias. Então, tudo está na base da fofoca e da imprensa. E isso está bem aquém do nosso nível de debate aqui, né, Dorival? Certo. Wellington e Sol, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Está tudo, como sempre, dentro do nosso nível de debate. Na próxima semana queremos contar contigo novamente, Wellington. Até lá, sábado, bom conexão para ti. Boa noite.
Boa noite, Dorivaldo. Obrigado pela lembrança aí ao nosso público. Sábado estarei aqui no Conexão Angola, às 6 da tarde, e conto com cada um dos nossos telespectadores. Um abraço para o meu colega São Agostinho. Obrigado mais uma vez por dar uma aula aqui para o nosso público e todos nós aprendemos. Certo. Até a próxima. Obrigado, Wellington. Até a próxima segunda-feira estaremos juntos.